Bom dia, pessoal. Como é que passaram de Natal? Eu passei assim, ó. Depois do golpe na Dilma, né? Fiquei sem trabalho. Trabalho assim um dia por mês, 2 dias por mês. Então eu passei o Natal, gente, com o bolso furado, furado. Ou seja, né? Sem dinheiro. Mas tá bom, não é esse o caso. É assim, ó. Um moço, né? Um mano, né? Comentou num vídeo meu que eu vivo num conto de fadas. Então eu quero contar para ele hoje o meu conto de fadas, certo? E assim, ó, eu tinha 10 anos, tá? Eu morava numa cidade portuária que tinha um sindicato dos trabalhadores no porto, e nesse sindicato tinha um presidente que estava há 20 anos no poder. Ele não deixava ninguém ganhar a eleição. É assim, ó, ele fazia eleição, mas ele fraudava, porque ele achava assim que ele era o coronel da cidade e ele mandava na cidade. E quando chegou, né, uma época lá, apareceu na minha cidade um pastor da Assembleia de Deus. O nome dele era Romualdo Pereira de Deus. Vou dizer o nome dele porque assim, ele era uma pessoa muito honesta, né, temente a Deus, muito íntegra, que amava muito o seu próximo, e que assim, ele fez maravilhas naquele sindicato. Se tornou amigo, né, dos associados, ele fez maravilhas. E esse senhor que perdeu a eleição, ele não se conformou. Ele não se conformou, ele foi até o comando do exército da minha cidade e fez uma infâmia, sabe? Ele fez uma infâmia dizendo que o presidente desse sindicato e os associados eram comunistas. Gente, a maioria que estava ali trabalhando, associado, não sabia nem o que era essa palavra, gente. Alguns não sabiam nem ler nem escrever. E o que aconteceu? O exército fez uma caçada na minha cidade. Prendeu o presidente do sindicato, torturou muito. Tanto que quando ele saiu, ele teve que fazer um tratamento psiquiátrico. Aí pegou sua família e foi embora para o Paraná. E o exército fez uma caçada, né? Prendeu os trabalhadores no porto, que carregavam pesos nas costas, debaixo de chuva, debaixo de sol, para poder sustentar suas famílias. Prendeu, torturou. E o meu pai, o meu tio, irmão do meu pai, foi preso, torturado. E o meu pai e mais um irmão dele conseguiram fugir. Eles fugiram, se meteram na Mata Atlântica, né? E estavam foragidos. E na minha casa a coisa funcionava assim. De dia era tudo normal. Nós íamos para a aula, voltava para casa, né? Brincava assim até umas 4 horas da tarde na frente da casa. E depois a minha mãe recolhia nós todos para dentro de casa, não acendia a luz de jeito nenhum. E nós ficávamos todos encolhidinhos ali perto dela, num quarto. Todos no mesmo quarto, no escuro, né? E nós ficávamos ali. E o exército, todos os dias, sitiava a nossa casa. Ele ficava ao redor da nossa casa, armado até os dentes, achando que o meu pai ia vir. E nós escutávamos, aterrorizados, né, os passos deles ao redor da nossa casa. Isso assim foi por mais ou menos, foi mais de 20 dias. Só que um dia o meu pai, ele conseguiu furar o cerco, com a ajuda de um oficial da Marinha, né? Que era nosso amigo, nosso vizinho. Ele conseguiu furar o cerco e pulou da janela dos fundos para dentro de casa. E foi até o nosso quarto. Essa cena passa na minha cabeça porque eu não vou esquecer nunca. Ele foi no nosso quarto e falou assim: olha, meus filhos, o pai é inocente. O pai não sabe nem o que é comunismo, imagina. O pai não sabe o que é. O pai não sabe nem por que está sendo acusado. O pai é inocente, o pai vai voltar. E o exército está aí na frente. Se eles entrarem agora aqui e prenderem o pai na frente de vocês, vocês não façam nada, vocês não chorem, porque o pai é inocente, o pai vai voltar. Gente, ele disse isso, virou as costas
e sumiu, pulou a janela na escuridão, né? Que para trás não tinha mais nada, era mato, e sumiu. Eu não sei assim falar para vocês por quanto tempo nós ficamos numa angústia assim, porque a gente não sabia nada, se ele tinha sido capturado, se ele tinha sido morto, se ele estava vivo, a gente não sabia. Até nesse meio tempo, a minha mãe, né, ela deu à luz. Ela deu à luz o meu irmão, né? E uma semana depois, ela passou mal. Ela estava se sentindo mal. E ela me chamou, meus 2 irmãos mais velhos tinham saído de casa. E ela me chamou e disse, Rose, você abre a porta devagarinho lá para não fazer barulho e sai para fora. Vai, passa por baixo da cerca de arame farpado, né, gente? Levanta a cerca de arame e vai na vizinha. Fala para ela se ela pode dar um pulo aqui que a mãe está passando mal. E eu fui na minha inocência de 10 anos, né, gente? Eu saí para fora e fui. Só que eu assim, ó, eu lembro que no meio tinha um pé de caju, sabe? Aquele caju amarelo. E eu pensei assim, eu vou até o pé de caju corro até a cerca de arame. Só que eu dei 3 passos para fora da porta. E quando eu olhei para cima, tinha um militar armado apontando a arma para o meu rosto. Apontou a arma para o meu rosto. E veio se aproximando, mas estava bem perto, sabe? E viu que eu era uma criança e apontou a arma para o meu rosto. Gente, hoje eu fico pensando assim, ó, eu acho que nós temos um anjo da guarda. Todo mundo. O bom, o ruim, né? Pessoa boa, pessoa má, todos temos um anjo da guarda, gente, porque ele ia tirar. Só que assim, ó, na hora, não sei como é que eu tive forças, que eu voltei para dentro de casa. Eu corri de volta. E aí cheguei dentro do quarto, a minha mãe, né? A minha mãe era uma pessoa acostumada a lidar com crianças, porque ela era professora, né? E ela, certamente, ela percebeu que tinha acontecido alguma coisa. Porque ela só olhou para mim e falou assim, Rose, eu sei, a vizinha estava dormindo, né? Deixa, a mãe já está conseguindo, já está um pouco melhor. E eu não disse um A, branca, só fiz assim, me debrucei na cama e ali eu fiquei. E assim, no outro dia ela me chamou e falou, Rose, você não fala nada para ninguém, não. Você não fala para a vizinha, você não fala para os teus irmãos, você não fala para ninguém. Porque assim, quando o seu pai vier, se ele souber, ele vai pegar, ele tinha uma espingarda de caça, né? Na época era permitido, né? E ele vai pegar essa espingarda e ele vai tomar satisfação. E é isso que o exército está esperando. Eles vão matar ele. E a gente jurou silêncio. Meu pai morreu com 78 anos, minha mãe com 80 anos, e a gente nunca tocou no assunto. Nunca tocou no assunto. E assim, só que o meu pai, ele morreu assim, levando uma revolta muito grande. A vida inteira, ele não pronunciou o nome daquele senhor, do delator, né? Ele só chamou de Judas, a vida inteira. Ele nunca pronunciou o nome desse homem. Só que assim, aí o que aconteceu, né? Lá em São Francisco tinha um advogado que ele tinha uma consciência, ele era muito bom, ele tinha uma consciência social muito grande. E ele começou a trabalhar, né? Para tirar os presos lá que foram presos pelo exército, né? Até eu não lembro muito bem, não sei se eu estou certa, mas eu acho, porque teve interferência de um bispo na soltura desses presos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era o Dom Helder Câmara. E esse advogado conseguiu ir soltando. E nessas solturas, assim, meu pai conseguiu ir saindo do esconderijo dele. Um dia ele dormia em casa, dormia no mato, até que a coisa amenizou e ele conseguiu finalmente dar as caras na rua. Certo? Só que teve um episódio assim triste, porque teve um senhor lá, eram os últimos que iam ser soltos, sabe? E o meu pai contou isso até o final da vida dele, que saíram, né? Os últimos presos, eram poucos, saíram caminhando e esse senhor, ele saiu de 4 igual cachorro, porque o exército, gente, tinha retalhado as 2 solas do pé dele, eles eram muito cruéis.
muito cruéis. Aí agora esses dias, um senhor ainda falou para mim, não teve ditadura militar. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso é uma blasfêmia, né? Dizer que não houve ditadura militar. Porque houve sim. E eu estou falando isso tudo para vocês, que é para amanhã ou depois, já que foi eleito esse governo militar, as filhas, as netas de vocês, os netos, não ter que vir no YouTube contar esse conto de fadas para vocês. É só isso que eu peço a Deus. Só. Para ninguém passar o que a minha família e eu passamos. Eu sei que teve casos muito piores, de torturas, mortes, está todo aí, todo dia aí nas redes sociais para as pessoas verem. Certo, gente? Então é assim. Eu estou falando para mostrar o meu conto de fadas que o moço falou. Certo? E Deus ajude. Que ele nunca, na família dele, sabe? Ninguém passe por isso. Certo? E assim, ele disse que eu estou com a camisa de um comunista. Eu prefiro estar com a camisa do Lula do que estar com a camisa de um homem que tem como ídolo o Ustra, maior torturador que esse país já viu. E como se não bastasse, agora no Natal, esse adorador do Ustra estava dentro da igreja evangélica para mostrar que era de Deus. Vocês acreditam nisso? O Deus dele é o torturador, mas ele estava dentro da igreja para enganar o povo, humilde, o povo desavisado. Ele não é temente a Deus, porque na Bíblia não diz que a tortura é permitido, mas ele estava lá no Natal, ainda diz embaixo a humildade, gente, está lá dentro da igreja para enganar o povo, é isto, certo? Mas tá bom, cada um tem as suas convicções, tá? Muito obrigada pela atenção, até um outro dia.